Meus queridos, a paz do Senhor, tudo bem? Vamos passar aqui hoje a lição de número 2, onde o título diz A sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Eu convido você a assistir esse vídeo até o final, fica conosco até o final desse vídeo, para você poder então participar conosco desta lição bíblica e edificar a sua vida aí na sua casa. Fica com a gente, assiste até o final, em nome de Jesus. Vamos então lá para a nossa introdução. Bom, a nossa introdução diz assim: nessa lição nós vamos abordar a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Desde a eternidade aprove a Deus executar um plano de restauração e reconciliação com a humanidade caída. Por isso que na carta o apóstolo Paulo se mostra profundamente agradecido pela revelação do mistério que estivera oculto desde todos os tempos. Ele nos convida a louvar e a glorificar a Deus pela sua bondade e misericórdia para com todos os pecadores. No ponto 1, a nova posição em Cristo. No passado estávamos perdidos e condenados à morte eterna, mas por sua infinita graça, Deus nos outorgou em Cristo o privilégio da salvação. Então Deus nos deu aí o privilégio da salvação através de Cristo Jesus, o seu único Filho, para nos dar a salvação, para a gente ter direito à salvação. Aí no primeiro subtítulo aí, a doxologia. O que significa então doxologia? Doxologia significa glorificação. É uma glorificação genuína, é uma glorificação original. Por que veio falando de glorificação original? Porque no livro de Efésios, quando essa carta foi escrita para Éfeso, naquela época eles adoravam uma deusa, além de vários deuses que eles adoravam, eles adoravam na época também uma deusa chamada Diana. Essa deusa Diana, os seus adoradores adoravam a ela através de atos sexuais, através de suas sacerdotisas da época. Isso eles faziam através desses atos sexuais, a adoração a essa deusa chamada Diana, tá bom? Então aqui na doxologia já vem então aqui ele enfatizando que significa glorificação. Doxologia significa glorificação. Já vem então fazendo aí um foco para uma adoração perfeita, uma adoração original. Por isso que ele vem falando aqui então no início. Doxologia, após expor os versículos da abertura da epístola, o apóstolo Paulo apresenta uma sequência de textos que se caracteriza pela verdadeira adoração e bondade ativa de Deus. Ele começa pela frase: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor e Jesus Cristo, onde bendito significa digno de louvor. O apóstolo dá sequência até o versículo 14, por meio de um maravilhoso tributo ao Eterno de suas muitas bênçãos concedidas aos homens. Nesse trecho bíblico trata-se de um hino teológico de gratidão, caracterizado pela repetição do seguinte refrão: para louvor e glória da sua graça. Então aí no ponto 2, para a gente dar aqui uma adiantada, as bênçãos espirituais. Obviamente que as bênçãos espirituais não são materiais, mas provenientes dos lugares celestiais, isto é, do reino espiritual. Essas bênçãos são mencionadas na longa passagem de Efésios, de capítulo 1, e o capítulo 3 aí, versículo 3 a 14. Tais como: Deus nos elegeu para sermos santos, predestinou para nós sermos filhos e nos fez agradáveis para si, remiu-nos por meio do sangue de Cristo, acolheu-nos por sua vontade redentora e revelou-nos a palavra da verdade, selou-nos com o Espírito Santo da promessa e ainda garantiu a validade da promessa. Tais bênçãos provêm de Deus, que planejou a redenção. Então, só aqui nessa parte aqui nós temos pelo menos 7 bênçãos espirituais que Deus deixou para a gente, que foi aqui onde a gente leu, que é onde são o quê? Onde Deus é a origem de nossa bênção, predestinou, predestinar vem da forma prévia de nos predestinar para sermos filhos, ou seja,
é uma prévia, é uma predestinação, né? E temos também aí a redenção através do sangue de Cristo, a revelação da palavra, e aonde Deus também nos selou com o Espírito Santo. Como assim nos selou? O selo era usado antigamente para selar as cartas dos reis, não era isso? Qualquer documento, qualquer coisa ou qualquer coisa do tipo, os reis vinham, selava ali com seu anel, muitas das vezes com seu anel, selava uma parte do papel a outra, selava ali, né? Porque se alguém rompesse o selo, ia ver que foi rompido. Então os reis da época, eles vinham, selava entre essas dobras aqui do papel, né? Era como se fosse um selo de hoje mesmo, porém eles colocavam aqui sim, ó, a marca da tinta. Então era selo, significa o quê? Que eles tinham posse daquele documento, porque foi selado pelo rei, era uma autoridade. E da mesma forma nós fomos também, através dessas 7 bênçãos espirituais que foi falado aqui nesse ponto onde eu acabei de ler, que nós somos selados, marcados com o Espírito Santo em nossa vida. O selo do Espírito Santo em nossa vida foi quando nós nos convertemos lá atrás. À medida que convertemos, recebemos o selo do Espírito Santo, ou seja, a marca do Espírito Santo. Agora nós somos propriedades de Cristo, agora nós somos propriedades de Deus, porque selo vem de propriedade, de posse, né? Então não confundir, porque quando nós aceitamos Jesus lá, nós recebemos o selo do Espírito Santo. Não estou falando de batismo com o Espírito Santo, esse selo com o Espírito Santo, que não é o batismo. Ele se converteu e foi selado, foi batizado. Não, não é a mesma coisa. Esse selo aqui fala de posse, fala de dono, né? Nós somos agora propriedades de Deus a partir da nossa conversão. Então esse selo aqui não é nada a ver com a parte onde se diz Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo, né? Se converteu, recebeu o selo do Espírito Santo. Não é o batismo com o Espírito Santo. São duas coisas diferentes uma da outra. Então não vamos confundir isso. Aonde temos aí essas 7 bênçãos nesse ponto, e o selo do Espírito Santo é uma delas. O selo, ele nos predestinou a filhos, né? É uma prévia, né? Aonde ele fala aí também desses pontos especiais. Agora vamos aqui à parte do 3 aí, a nova condição. Vamos lá rapidamente. A expressão em Cristo significa que somos abençoados com toda a bênção espiritual a partir de sua pessoa e obra realizada no Calvário. Relaciona-se ainda com a nossa experiência de conversão. Essa nova vida é conferida somente para quem está em Cristo. Isto é, o oposto da antiga vida em Adão, escravizada pelo pecado. Desse modo não andamos mais em trevas, mas como filhos da luz. Portanto, nossa nova posição é caracterizada pela salvação. A partir que você se converteu, entregou a sua vida a Cristo, você já se posiciona diferente. Agora você já está em condições diferentes de vida em Cristo Jesus. Não vamos confundir uma coisa com outra, tá bom, pessoal? Então vamos lá no ponto 2, uma vida cristocêntrica neste mundo. Aí no tópico 2, a plenitude dos tempos, Paulo revela que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Isso inclui tudo o que foi criado por Cristo. Implica dizer que todo o universo, céus e terra, estarão submissos à autoridade e soberania de... Nesse sentido, a ruptura provocada pelo pecado de Adão é restaurada completamente em Cristo. Essa declaração não tem conotação universalista, a ideia de que no fim todos serão salvos, mas que finalmente tudo será como Deus planejou. Cristo, a cabeça da igreja, é também a cabeça do universo. A dispensação ou administração desse plano será a plenitude dos tempos. Aqui a palavra grega para tempos não é cronos, que traz uma ideia de cronologia, mas kairos, que se refere ao tempo divino previamente determinado para que todas as coisas sejam sob o domínio de Cristo. Olha, essa coisa assim, uma vez salvos, salvos para sempre, é desse jeito? Não, não é desse jeito.
aceitamos Jesus, recebemos o selo do Espírito Santo, marcados, propriedade do Espírito Santo de Deus. Mas se a gente não permanecer firme na presença de Deus e sair da presença de Deus, nós vamos perder a nossa salvação, não é isso? Então, se eu não permanecer firme ali, eu vou perder o direito de salvação. Não é porque eu me converti, estou salvo para sempre, até a vida de Cristo. Não funciona desse jeito. Nós temos o livre-arbítrio, não é? Não é assim que nós aprendemos em lições anteriores? Então, o livre-arbítrio ele funciona como? Hoje eu estou na presença de Deus, mas amanhã, se eu não quiser sair, e se eu sair, eu vou perder a minha salvação. Não é salvo uma vez, salvo para sempre. Não funciona desse jeito. E nós sabemos disso. Então nós temos que ficar bastante ligados nisso aí. Aceitar Jesus e permanecer firme na presença do Senhor. Esquece essa coisa de uma vez salvo, salvo para sempre. Não funciona desse jeito. Amém, queridos? Vamos prestar atenção nisso aí então. Vamos ficar bem ligadinhos, porque não funciona desse jeito. Tá? Então, para concluirmos, tudo vem de Deus para Deus, no tempo de Deus, que é o tempo Kairos, e não o tempo Cronos. Cronos é o tempo do homem, Kairos é o tempo de Deus. Então, que você possa fazer tudo segundo a obra de Deus manda, e desde que na hora certa, no tempo de Deus, Deus vai fazer a obra completa na vida das pessoas. Continue levando a palavra do Senhor, continue guardando os mandamentos, guardando a palavra do Senhor no seu coração. Bom, meus queridos, eu espero então que vocês tenham entendido aí sobre o tempo de Deus e o tempo do homem, que é o Cronos, que é o tempo do homem, o Kairos, que é o tempo de Deus, o Kairos, Então tudo tem um tempo determinado. Eu espero que você tenha entendido também sobre o selo do Espírito Santo sobre as nossas vidas, que é quando nos convertemos e somos selados pelo Espírito Santo, ou seja, a partir dali nós somos propriedades de Deus, somos exclusivamente de Cristo. Eu espero que você tenha aprendido também aí nesses pontos aí onde nós falamos rapidamente que não basta aceitar a Jesus e achar que está salvo para sempre até o final dos tempos, não, porque não é assim, uma vez salvo, salvo para sempre, mas temos que ir regando a salvação, temos que ir administrando a nossa vida, temos que ir cuidando de nossas vidas, para que no final nós consigamos então a salvação. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Temos que aceitar a Cristo como Salvador e temos que permanecer fiéis até o final. Não é, fui salvo, me converti lá na frente, fui salvo e estou salvo até o final agora. Não é assim. É uma manutenção. Temos que continuar aí progredindo gradativamente até chegar lá no final como servo fiel, ser fiel até a morte, e aí sim vamos receber a coroa da vida. Então eu espero que você tenha aprendido um pouquinho aí nessa lição, nesse resumo. Que Deus em Cristo vos abençoe, tá bom? Eu vou deixar o link do meu canal aí. Se você se inscrever nele, você vai estar me ajudando a transmitir a palavra de Deus também. Então, se você puder compartilhar também, eu te agradeço. Não é para me vangloriar, mas é para a palavra de Deus ser expandida no Brasil através da internet. Então se inscreva no meu canal Zimerinan Mensagens. Eu espero por você lá nesse canal. Se for possível, compartilhe com outras pessoas. Tá bom? Um ótimo dia para você. Que Deus possa continuar te abençoando em nome de Jesus. Até mais.